Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Dileto ouvinte, sou Dom Adair, bispo de Formosa, rezando com você nesta manhã em que nós fazemos memória de um grande santo que nos é muito caro pelo seu testemunho e pela eficácia permanente da sua intercessão pelos sofredores, pelos que estão em grandes aflições. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio de Pietrelcina a graça singular de participar da cruz de vosso Filho, e por seu ministério renovaste as maravilhas de vossa misericórdia, concedei-nos, por sua intercessão, que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se alguém me perguntasse qual é o sentido da vida de Padre Pio, qual foi o marco da sua existência, da sua espiritualidade, da sua caminhada como cristão, como sacerdote neste mundo, eu diria o seguinte: o ponto central da vida de Padre Pio foi a sua configuração à paixão de Cristo. Foi ali que São Padre Pio foi esconder, nas chagas de Nosso Senhor. Toda a sua vida, já desde criança e depois como sacerdote, não foi outra atitude, outra atividade a não ser a configuração às dores do Cristo. Ele encontrou na paixão de Cristo o seu santuário, o seu oratório, sua morada. Padre Pio é o homem das dores. Meditou tão profundamente sobre as chagas de Nosso Senhor, sobre as suas dores, e ele teve a graça de ser estigmatizado e viveu essas dores das estigmas por 50 anos. São Padre Pio, antes das estigmas, tinha uma profunda intimidade com o mistério da paixão na Sexta-feira Santa, quando ele mergulhava a sua meditação, o seu coração, neste mistério indizível, inefável da paixão de Cristo. Ele não conseguia entender a grandeza da misericórdia de Deus por nós, a entrega total de Cristo na sua dor por nós. E foi mergulhando nesse oásis, nesse rio de dor e de esperança, que Deus lhe agraciou com as dores dos estigmas, exatamente numa Sexta-feira Santa. E São Padre Pio carregou consigo essas marcas, marcas que lhe valeram perseguição, sofrimento e muitas dificuldades. Aliás, quem mergulha no profundo do Cristo precisa estar preparado para as provações e perseguições. São Padre Pio, nós sabemos, tinha um temperamento muito duro, era um santo muito bravio, mas de um coração terno e profundo na misericórdia. Mas era um homem, como nós sempre falamos, um homem bruto, um homem muito firme, não tinha meias palavras, era determinado e era muito posicionado em relação aos pecados das pessoas e aos pecados também da igreja. São Padre Pio viveu a dor da paixão, mas viveu também a firmeza de Cristo no seu coração, porque ele não se abaixava para as tentações e perseguições que eram evitadas contra ele, inclusive pela própria igreja. São Padre Pio é para nós um santo muito popular. Eu particularmente gosto muito deste santo, me identifico muito com a sua bondade, com a sua firmeza, com o seu temperamento e com a sua entrega. É o homem do sofrimento. É o homem que configurou sua vida à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e entendia que
tudo se entende e compreende a partir da paixão de Cristo, das dores de nosso Senhor. Assim deve ser a nossa vida de cristãos, de pastores do povo de Deus. Homens compassivos, mulheres compassivas, que na paixão de Cristo, com a paixão do Senhor, é capaz de entender a dor do outro, é capaz de entender a necessidade do outro. E qual é a grande necessidade de todo ser humano nessa terra? A necessidade da salvação. São Padre Pio nunca deixou de fustigar as almas perdidas no pecado, na escuridão das trevas, a que buscasse a Cristo. E nós sabemos que a conversão a Cristo, ela traz muitos infortúnios existenciais, materiais, temporais para as almas. Daí a conversão ser realmente um carregar a cruz, é o Calvário. Decidir-se por Jesus é tomar a cruz e subir o monte da morte, o monte da paixão. Essa foi a vida de São Padre Pio. Esse é o resultado de toda a alma que se converte a Cristo. Nós não nos convertemos para ter sossego, suavidade e bondade nesse mundo. A nossa conversão, ela é uma atitude profunda que sempre nos levará a esse topo do Calvário, ao abraçar a cruz, as estigmas e a dor. Porém, meu prezado ouvinte, não tem preço a experiência de uma conversão, mesmo que venha correlato a ela a perseguição, os sofrimentos e até mesmo o martírio pela fé e por amor à Santa Igreja de Cristo. Será que todos os nossos sacerdotes, especialmente nossos teólogos, estão preparados para morrer por Jesus? A liturgia da Santa Igreja, nesta memória de São Padre Pio, nos dá como antífona ao Evangelho de hoje, João 14:6. Jesus nos ensina isso. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. A igreja também foi chamada de caminho no início do cristianismo. Nós estamos no caminho. Nós estamos na igreja, pelo nosso batismo, para amar nosso Senhor. E o amor a nosso Senhor implica isso, como nós dizíamos ontem no programa sobre o desnudo, o desnudar-se de si, como Cristo fez no alto do Calvário, pelas mãos dos seus algozes. O caminho de nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho da renúncia, é o caminho do perdão, é o caminho da firmeza, da profecia, é o caminho do amor ao pobre. Amor mesmo de verdade, que vem do Evangelho, não de ideologia. Nós não precisamos de ideologias para nos ensinar o amor aos que sofrem, o amor aos pobrezinhos, aos esquecidos. Isso é da natureza do Evangelho. Qualquer pessoa que se converte, que coloca a cruz de Cristo às costas, evidentemente que ele vai ter sempre um amor, um desvelo pelos que sofrem, pelos pobres, pelos que andam tristes, abatidos e sofridos. É bonito isso. É a grandeza do Evangelho no coração dos crentes, que nos leva a esse grande amor aos pobres. São Padre Pio deixou para nós esse legado. Eu tive a graça de conhecer São Giovanni Rotondo e o Ospedale dei Sofferenti, Hospital dos Sofredores, que São Padre Pio fez e está lá até hoje, com um número imenso de voluntários, de médicos, enfermeiros, pessoas de boa vontade, que naquele centro médico ajuda os que sofrem. É um lugar de grande pesquisa médica na Itália, o Hospital de São Padre Pio. Um lugar de paz, você sente paz naquele lugar, porque a presença amorosa de Deus que marcou a vida do santo, fundador de tudo aquilo, está ali. Está ali no testemunho de homens e mulheres da medicina, profissionais de saúde, que vão ali
doar a sua vida, doar o tempo do seu trabalho, unindo-se ao Cristo sofredor que marcou a vida de São Padre Pio para amenizar a dor e o sofrimento dos pobres. Isso é cristianismo. É uma atitude tão bela que não precisa do amparo da ideologia, dessas ideologias tão malucas que estão aí dentro das teologias, dentro de tantas visões e tanta gente pregando isso sem viver. Eu conheço tanta gente que fala largo dos pobres, mas no dia a dia não tem muito dos pobres. Não é capaz de desnudar-se, de vestir o sangue de Cristo, de visitar o mistério da paixão. O que falta na nossa igreja, em nossos templos, no mundo, na comunidade dos cristãos, é configurar-se de verdade a Cristo e não aos seus caprichos, não às ideologias. Nova ordem mundial não tem nada a ver com o cristianismo e muita gente está embarcando nisso, apoiando as pautas dessa doença triste, desse câncer, dessa lepra que vai jogando o seu lençol de fedor sobre a humanidade. Nós cristãos não nos acobertamos debaixo desse lençol, porque o nosso lençol é a túnica de Cristo, inconsulta, indivisa, que marca o sinal do que Cristo quis para a sua igreja. E é nele, na sua paixão, na sua dor, que nós encontramos o verdadeiro sentido para o nosso batismo, para o nosso sacerdócio, para a vida religiosa, enfim, para todas as expressões de vida cristã. Que São Padre Pio, santo extraordinário, pobre, dedicado e firme, interceda por nós, pela nossa igreja, por esse mundo que atravessa esse pântano tão difícil, e que toda essa horda ideológica do globalismo e da nova ordem mundial seja destruída aos pés da cruz de nosso Senhor. Amém. Pai Santo, Deus de amor que tocaste o coração de São Pio de Peltrautina, toca também o meu coração, o coração do ouvinte que ora comigo neste momento, especialmente você que passa por provações difíceis, que está perdendo o sentido da sua vida, pensando bobagens, você que está sem rumo, que está sem sentido para a sua vida. Olhe para a cruz, contempla a morte de Cristo, o despojo de Jesus, que São Pio contemplou tanto, e você vai ver que o seu coração tem muito mais de bom do que de ruim. Que a paixão do Senhor, que marcou a vida de São Pio, marque a sua vida, prezado ouvinte. Que os seus olhos sejam desnudados dos óculos deste mundo carnal e passageiro, para que você possa enxergar a partir do olhar do Calvário e entender o quanto Deus te ama e te quer. Amém. Pela intercessão de São Pio de Peltrautina, venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.